Merry Christmas, everyone. Feliz Natal a todos. Esta é uma época mágica do ano em que acontecem milagres, corações são abrandados e o puro amor de Cristo é sentido e vivenciado como em nenhuma outra época do ano. É quando comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus na carne. Vemos à nossa volta representações das humildes circunstâncias do nascimento de Jesus. Um estábulo para animais, uma bela e jovem virgem, um marido preocupado e compassivo e, acima de tudo, um pequenino bebê, diferente de qualquer outro desta terra. O presidente Gordon B. Hinckley citou certa vez E.T. Sullivan, que disse: "Quando Deus deseja realizar uma grande obra no mundo ou corrigir um grande mal, Ele age de maneira muito incomum. Não suscita terremotos, nem despeja raios e relâmpagos. Em vez disso, faz com que nasça um indefeso bebê. Depois, Deus espera. As maiores forças do mundo não são os terremotos, raios e relâmpagos. As maiores forças do mundo são os bebês." Observem a grande paciência que Deus, o Pai, tem ao permitir que seu plano para seus filhos se desenvolva. Esse Cristo menino era, sem dúvida, uma das maiores forças do mundo, mas nasceu num estábulo simples com palha, numa manjedoura como berço. Por ele e por meio dele e dele, os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Mesmo assim, de acordo com a tradição, ele compartilhou seu local de nascimento com ovelhas e bois. Ele se tornaria o salvador de toda a humanidade, mas não havia lugar na estalagem para sua mãe gestante e seu ansioso marido. Ele é o Redentor de todos nós, mas seus primeiros visitantes foram humildes pastores. Há muitas coisas que envolvem os eventos daquela ocasião para ponderar e refletir com assombro. Para mim, um dos maiores milagres da história de Natal é o amor que ela reflete. Primeiro, o amor que nosso Pai Celestial tem por seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há o amor que o Salvador tem por todos nós individualmente. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. O amor de Deus foi descrito como uma espécie de amor mais sublime, nobre e forte e a maior alegria para a alma. Esse espírito de amor e carinho parece ser especialmente forte na época do Natal. Há poucos anos tinha uma filha morando na região de Washington, D.C. Ela estava numa reunião da Sociedade de Socorro, certa noite, na qual todos foram convidados a contar uma história da vida de seus antepassados. Ela ouviu uma irmã chamada Donna contar uma história que foi muito significativa para a sua família ao longo dos anos, envolvendo um simples ato de bondade demonstrado na época do Natal. Nossa filha ficou admirada ao ouvir o nome da pessoa que havia demonstrado bondade, que era seu próprio trisavô. Foi um momento tocante quando nossa filha e Donna compartilharam anotações depois e se deram conta de como seus antepassados tinham tocado a vida uns dos outros. Com a permissão de Donna, gostaria de contar parte de sua história. Aconteceu numa pequena cidade em Utah em dezembro de 1901. Ali morava uma família com uma mãe, um pai e 8 filhos. O ano havia sido difícil e um dos filhos estava com saúde debilitada, consumindo os recursos da família e a energia da mãe. Na véspera de Natal, a mãe disse aos filhos entusiasmados que o Papai Noel não viria naquele ano. Simplesmente ela não fora capaz de gerenciar o dinheiro ou energia para fazer coisa alguma para dar aos filhos no Natal. Os filhos mais velhos estavam ainda esperançosos e o filho mais velho começou a pendurar meias juntos à lareira. Porém, a mãe gentilmente lhe disse que Papai Noel não viria, mas o menino insistia que ela estaria enganada. Por fim, a mãe sugeriu que, em vez de pendurarem meias, eles pusessem um prato na mesa. Isso deu aos filhos certa certeza que receberiam algo e assim foram se deitar. Na manhã de Natal, as crianças todas acordaram, se vestiram e se dirigiram à sala de jantar para ver que presente tinham recebido. Em cada prato, encontraram picles de pepino,
Lágrimas de desapontamento encheram-lhe os olhos, e eles voltaram para seu quarto para que a mãe não os percebesse. A mãe notou e disse: crianças, eu não tinha mais nada e simplesmente não podia suportar a ideia de deixar seus pratos vazios. Porém, ela prosseguiu com coragem: temos muito pelo que ser gratos. O pai também disse que eles tinham sido realmente abençoados com muitas coisas, incluindo uma família amorosa, a melhora na saúde daqueles que tinham estado doentes e o alimento em suas mesas. O espírito deles se iluminou e quando começaram a comemorar o dia, o filho mais velho esbarrou na mesa e ficou admirado de encontrar uma moeda ao lado do seu prato. Ele estava convencido que Papai Noel tinha vindo e deixado a moeda. Ele vestiu seu casaco e saiu correndo para a rua. As lojas estavam fechadas, mas Jerry Stringham, que era dono da mercearia, por acaso morava ao lado de sua loja. O menino bateu em sua porta e pediu desculpas por incomodá-lo no dia de Natal, porém explicou que Papai Noel havia deixado uma moeda e ele esperava que o irmão Stringham abrisse a loja e lhe vendesse alguns doces para os pequeninos de sua casa. Jed respondeu: é claro que sim, venha comigo. Quando o menino voltou para casa carregando uma grande sacola de doces e explicou entusiasmado que irmão Stringham tinham pegado uma colher de cada bandeja, desde as bolachas até os melhores doces, ele lhe dera, dizendo: leve estes doces no valor da moeda para seus pequeninos e um pouco para você também. Era óbvio que Jed Stringham tinha sido muito generoso e dado muito mais do que valia a moeda. Havia muito mais para cada criança desfrutar. As crianças lembram que a mãe disse: Deus abençoe o irmão Stringham. O que ele fez não foi um imenso sacrifício e, na verdade, exigiu pouco esforço. Mas a história da moedinha milagrosa e dos doces do irmão Stringham significaram muito para aquela família, a ponto de ser registrada e contada e recontada na família de Donna por muitos anos. Às vezes, as pequenas coisas são as mais significativas. Quando nossa filha ouviu essa história, ela reconheceu o nome de Jed Stringham como sendo de seu trisavô e ficou tocada. Não apenas ele ter aberto sua loja, mas o coração com seu simples ato de bondade naquela memorável manhã. Nossa família nunca tinha ouvido aquela história antes e agora nós nos sentimos abençoados por receber uma cópia do que se tornará parte de nossa história de família. Isso lembra nossas famílias que aqueles que fizeram o convênio de ser testemunhos do Salvador do mundo sempre devem esforçar-se para ser generosos com o seu tempo, especialmente no Natal, quando o coração das crianças estão mais ternos. O espírito do Natal nos torna mais caridosos, prestativos e bondosos. Somos ensinados nas Escrituras que tudo que impele a prática do bem e persuade aquele em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com o conhecimento perfeito, que é de Deus. Esse sentimento que compele até a alma mais empedernida a mostrar bondade fraternal na época do Natal vem de Deus. Quanto mais aqueles que já estão procurando tornar-se semelhante ao Salvador se enchem de amor e compaixão nesta época. O espírito do Natal é o amor cristão. O modo de aumentar o espírito de Natal é estender a mão generosamente para as pessoas a nosso redor e doar-nos a nós mesmos. Os melhores presentes não são coisas materiais, mas a dádiva de ouvir, de demonstrar bondade, de lembrar, de visitar, de perdoar, de dedicar tempo. Aprendi com meu bisavô Stringham que, às vezes, os pequenos e simples atos são os que têm maior impacto. Ao comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo nesta época, comemoremos também tudo o que seu nascimento simboliza, especialmente o amor. Quando vemos pastores, lembremos-nos de ser humildes. Quando vemos os magos, lembremos-nos de ser generosos. Quando vemos a estrela, lembremos-nos da luz de Cristo, que dá vida e luz a todas as coisas. Quando vemos os bebezinhos, lembremos de amar com ternura, compaixão e amor incondicional. Abramos a porta de nosso coração. Estendamos a mão para as pessoas a nosso redor que estão solitárias, esquecidas ou pobres de espírito. Ao contemplarmos o exemplo e o infinito sacrifício do Salvador, ponderemos também como podemos ser mais semelhantes a Cristo em nosso convívio com familiares e amigos, não apenas nesta época, mas durante o ano inteiro.
Oro para que cada um de nós se sinta pleno do amor e do espírito desta época de Natal. Testifico que temos um Pai amoroso, carinhoso, cujo plano de felicidade para nós é a mais sublime expressão de amor. Lembremos sempre de que certa vez bradamos de alegria ao compreendermos esse plano. Testifico que Jesus Cristo, cujo nascimento e missão honramos e celebramos, é a luz do mundo, nosso Salvador e Redentor, nossa esperança, nossa âncora e o autor de nossa salvação. Há grande alegria nesse conhecimento. Que todos sintamos o amor do Salvador em abundância nesta época de Natal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.